O Folha News tem a satisfação de receber novamente em seus estúdios o presidente do Partido Progressista de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, e também Sandro Franciscato, pré-candidato hoje a deputado estadual. Seja bem-vindo, Sandro, seja bem-vindo, ex-prefeito. Muito bem, Marcos, obrigado mais uma vez por nos receber, né? É sempre uma alegria. Hoje eu tirei o dia para estar em Lagoa Vermelha, em função de algumas atividades pessoais, mas a maioria das minhas agendas foi aí para visitar amigos, partidários, vereadores, lideranças, o nosso prefeito Morona, o nosso ex-prefeito Gustavo, né? Enfim, trocar uma ideia. Sempre é bom estar atento aos movimentos de Lagoa Vermelha. Certo. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, Marcos? Uma grande satisfação estar aqui novamente. Agradeço a abertura do espaço para gentilmente podermos conversar sobre as atualidades. Também cumprimentar ao Sandro, nosso correligionário, também amigo de longa data e que marca a presença mais uma vez em nosso município e nos permite este momento de troca de ideias e informações sobre o ambiente político e a contemporaneidade de nossa cidade. E o PP em 2025, Gustavo, em Lagoa Vermelha? Acredito que consolidado, Marcos, dentro de uma organização que hoje, sob a liderança do prefeito Morona, consegue desenvolver um ótimo trabalho frente à Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, tendo uma mistura de preservação das lideranças que contribuíram e constroem a história do partido e abrindo espaço para outras lideranças que vêm construindo sua história na política de Lagoa Vermelha, preservando aquilo que fez com que houvesse a notoriedade do partido nos últimos pleitos, que foi justamente esta segurança e esta proposição de manter aquilo que vem dando certo, de manter aquilo que foi construído ao longo da história e respaldado pelos lagoenses e inserir novas lideranças, novos nomes e desenvolver um trabalho que seja atual às necessidades da nossa população. Então, minha avaliação sobre o ano de 2025 do Partido Progressistas é excelente, do ponto de vista que, para um governo novo, num primeiro ano, numa nova coligação, a liderança do prefeito Eloir Morona se destacou como um ponto alto de conduzir os diferentes partidos que compõem a nossa coligação, de manter os membros do nosso partido também alinhados, agora neste novo projeto de Morona e Alessandro em favor de Lagoa Vermelha. 2026, Gustavo, o partido definiu já nomes que estará trabalhando para o pleito, principalmente em nível de Assembleia e Câmara Federal? Já existem os nomes? Sim, já existe, inclusive nos acompanha aqui nesta conversa. O Sandro, desde o momento que se colocou o seu nome como pré-candidato, e para fazer jus, até mesmo antes disso, né? No pleito anterior, quando já houvera esta possibilidade, Lagoa Vermelha, havia um entendimento de que, por este reconhecimento da história, da caminhada do Sandro, havia uma proximidade que impetrava que nós estivéssemos juntos nessa caminhada. Então, talvez esteja cometendo um equívoco aqui, mas acredito que tenhamos tido um importante papel no lançamento do Sandro como pré-candidato a deputado estadual, que veio a se consolidar no pleito de 2026 e que ficamos felizes em fazer parte desta construção. No âmbito federal, acompanhamos as liberações e deliberações do partido acerca da expectativa da Silvana como nossa candidata federal, tendo agora também todo o apoio e respaldo que houve do Covate Filho enquanto parlamentar, que muito apoiou Lagoa Vermelha, em especial o Partido Progressista, e fez um trabalho tão gigante frente à liderança do Partido Estadual que abriu-se novas possibilidades que eu acredito que ele venha a aproveitar no próximo pleito. Aliás, dentro desta consolidação de mais uma vez nós estarmos juntos com a família Covatti, trabalhando por aquilo que temos em comum, que é a motivação de ajudar as pessoas. Creio que se consolida esta parceria. É lógico, Marcos, que nós precisamos entender que hoje o tamanho que está o Progressistas, ele abarca pessoas com uma pluralidade de pensamentos, de entendimentos, e que com certeza haverão pensamentos distintos e que eventualmente possam distribuir forças alinhadas ao mesmo propósito.
mas posso afirmar com convicção de que a grande maioria de todos nós está imbuído neste fortalecimento desta parceria, desta aliança frente aos nomes dos pré-candidatos a deputados estadual Sandro do Covatti e pré-candidata a deputada federal Silvana Covatti. Defende candidatura própria do PP? Defendo uma construção pró aquilo que o Progressistas busca. Então, nós recebemos com muita felicidade a coragem do Covatti Filho de se colocar à frente de um pleito que vai ser decisivo para a história do Rio Grande do Sul, e eu entendo que o Progressistas merece e precisava desta atitude. Então, nós somos apoiadores desta iniciativa. No entanto, nossa caminhada na política nos impetra uma visão mais plural, no sentido de que, muito embora tenhamos a convicção de que temos condições de construir aquilo que o Estado precisa, tão mais importante do que o interesse ou a posição do partido é a vontade do Estado. E se assim for o caso, que nós tenhamos a necessidade de uma construção pluripartidária para manter aquilo que fizemos parte através da participação, desde os governos do Sartori, o governo do Eduardo Leite, que nós consigamos manter esta aliança, recebendo novos partidos, apoiando outros partidos, ou mesmo mantendo essa ligação e estando dispostos a liderar o processo, que eu acredito é o papel do Progressistas no próximo pleito, seja através da cabeça de chapa, seja através de uma contribuição fundamental e que me arrisco dizer será um divisor de águas para o pleito de 2026. Sandro, a mídia de Passo Fundo, no qual o senhor reside, a mídia de Lagoa Vermelha, enfim, a mídia do Estado já anunciou sua pré-candidatura. A partir de agora, quais são os principais desafios no seu entendimento? Olha, Marcos, o desafio é muito trabalho, né? Eu fico muito feliz, isso é um combinado da família Covatti. A família Covatti tem o trabalho já consolidado no Estado, e a Silvana, no momento, se achou que está preparada para subir um degrau, né? E sentado com a família, a gente sempre sempre teve à frente das decisões da família Covatti, e a gente chegou à conclusão que a Silvana não iria mais a candidata a deputada estadual. Aí veio, mais uma vez, isso era mencionado aqui pelo Bonotto, até lançado por Lagoa Vermelha, isso era para acontecer já há 4 anos atrás, e agora chegou o momento, que nem diz o Covatão, Sandro, chegou a tua hora. Estamos nessa caminhada, Marcos, estou preparado, me sinto preparado pela experiência de 30 anos, estar junto com a família, num gabinete de deputado estadual, junto com a família num gabinete de deputado federal. Passamos por secretarias estaduais que deram um baita conhecimento, um baita know-how. Passamos também pelo desafio da presidência estadual do partido, hoje o Covatti Filho, presidente estadual, a qual conduziu o partido brilhantemente e colocou o partido no patamar que está hoje de protagonista do processo eleitoral de 2026. Então eu aceitei esse desafio. Eu acho que chegou a minha hora, represento essa região, estou trabalhando muito e trabalhando as lideranças políticas da região. O pessoal abraçou a ideia, acha importante e fundamental ter um representante do Progressistas na região. Eu me sinto, Marcos, um lagoense, né? Porque aqui eu já transito nessa terra há mais de 20 anos, de 30 anos até melhor, né? Que a gente chegou aqui trazendo a família Covatti, trazendo o nosso trabalho da saúde, aquele trabalho tão elogiado pelas pessoas. E agora é muito trabalho, muita articulação, muita construção de parcerias, e é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Então, aceito com muito orgulho esse desafio, né, de não substituir a Silvana, mas sim sucedê-la nesse trabalho, e eu acho que eu posso contribuir ainda mais para Lagoa Vermelha e para a região. Sandro, é inegável que o PP possui inúmeras prefeituras no estado do Rio Grande do Sul, o partido se orgulha disso. Com certeza. O que falta realmente para que todas essas prefeituras, todo esse grande número de vereadores, enfim, prefeitos, passe a favorecer realmente para que o PP ocupe, vamos dizer assim, tenha uma cabeça de chapa, uma candidatura própria ao governo do estado? O que está faltando? Marcos, olha, o Covatti, quando assumiu a presidência do partido, assumiu por unanimidade, escolhido pela bancada estadual, bancada federal, né,
pegou as rédeas do partido com muita determinação, organização e trabalho. E ele construiu esse protagonismo, passamos por uma eleição, saímos o maior partido do Rio Grande, e também pela proximidade do Covate com a executiva nacional, né, deram todo esse respaldo para ele. O nosso partido, o que a gente fala? Nós somos o maior partido do Rio Grande. Hoje dá para se dizer que nós já estamos em centros maiores, que era a nossa grande dificuldade, e hoje nos permite sim, né? E o Covate Filho assumiu esse protagonismo, não é desafiado até pela executiva nacional, mas a executiva, nós pensando internamente, nós precisávamos assumir esse papel de ter a candidatura própria. E o Covate colocou o seu nome, pela sua história, pela sua juventude, pela sua articulação, por ter passado pela presidência do partido, 3 mandatos de deputado federal. Isso credenciava o Covate para ser um pré-candidato. Hoje, como falou o nosso presidente Bonotto, o ex-prefeito, o partido hoje ele é a discussão política de 2026 passa pelo Progressistas, né? Então nós estamos abertos ao diálogo. Covate Filho tem uma característica que é um bom relacionamento, bom diálogo com todos os partidos. Nós temos candidatura, mas nós estamos candidatura própria, mas nós estamos dialogando com todos os partidos. E é essa construção, Marcos, que nós temos que fazer, essa maturação do nosso partido de acreditar que nós podemos ter candidato ao governo e apoiar. Claro que nós temos hoje, nós estamos vendo aí a nível de estado também, uma polarização, esquerda, direita e tal, e nós entramos nessa seara e buscamos esse espaço, né? Saiu inúmeras pesquisas e o PP mostrou também nas pesquisas a sua força, né? Mas nós também entendemos que com muito diálogo nós temos que ter muita tranquilidade na tomada de decisão para nós não errar, para nós não perder a oportunidade de chegar ao governo. Ajudamos tantos governos passados, contribuímos com a governabilidade do Estado, mas agora chegou a vez do Progressistas estar no Palácio Piratini, ou de candidato ao governo, ou, no mínimo, de vice e contribuir com o Estado, com a continuidade do desenvolvimento do nosso Estado, né? Certo. Sandro, tu tem visitado constantemente em Lagoa Vermelha, como tu disse. Hoje, 18 de novembro, tu nos confidenciou, antes de nós iniciarmos a entrevista, que esteve no Hospital São Paulo. Perfeito. Poderia nos contar um pouco do objetivo da sua visita, juntamente com o presidente Gustavo Bonotto? Um dos motivos de eu estar em Lagoa Vermelha, eu trabalho, na minha vida pessoal, Marcos, eu trabalho com hospitais, né? Eu tive uma experiência, sempre tive uma conexão com a saúde, desde o tempo que eu vim parar em Passo Fundo, em função das pousadas dos deputados, eu tenho uma conexão com a saúde, né? Clínicas, hospitais, tive uma experiência fantástica, passei pelo Hospital Conceição, que é o maior hospital federal do Brasil, né? Para terem uma ideia, são mais de 10.000 colaboradores, fiquei 4 anos lá e peguei uma experiência. Então eu trabalho com hospitais na parte da filantropia, parte de projetos e tal, e a gente acompanha os projetos aí, principalmente o projeto mais recente que está em obras, projeto da hemodiálise. Conectado a esse projeto, tem o projeto dos equipamentos, tem o projeto do bloco cirúrgico, e também eu digo que Lagoa Vermelha ganha muito com isso, porque atrás junto com a hemodiálise vem uma sequência de atenção para a saúde de Lagoa Vermelha, transformando Lagoa Vermelha num polo de saúde regional, numa referência em alguma especialidade. Então, a minha estada aí no hospital, né, um dos meus compromissos hoje, é para discutir esses projetos, aprimorar eles e ajustar conforme a demanda do Estado, né? Porque esses projetos eles estão sendo pleiteados junto ao Estado do Rio Grande do Sul, junto à secretaria, a secretária Arita, né? Que já teve aí em Lagoa Vermelha acompanhando as obras, enfim, né? Então esse foi um dos motivos. E claro, outro motivo, Marcos, como tu falaste, constantemente a gente aqui não tem só amigos partidários, aqui a gente tem amigos da vida, né? De muitos anos a gente vem fazer umas visitas, vem fazer o trabalho de articulação política. Sou muito feliz pela acolhida, Marcos, que a gente recebe aqui dos vereadores, das lideranças, né? Essa deferência de ser o candidato
o candidato preferencial do município, né? Quase que lançado, ou lançado, dá para se dizer, por Lagoa Vermelha. Isso me dá muito orgulho, né? E Lagoa Vermelha tem, para a família Covatti, Marcos, ela, quando fala, pô, Covatti, o município de maior votação do Covatti Filho é Lagoa Vermelha. Então, Lagoa Vermelha tem uma importância fantástica para a família Covatti. E nós retribuímos todo esse carinho que Lagoa Vermelha tem por nós, pela família Covatti, pela Silvana, pelo Covatti Filho, pelo Covatão, secretário do Desenvolvimento Rural, e por mim, né, que estou aí saindo dos bastidores, Marcos, e indo para o protagonismo de uma pré-candidatura a deputado estadual, que nem diz o Covatão, Sandro, agora tu é candidato, perfeito. Qual é o nome que tu vai usar? Eu digo, olha, vereador, como é que está anotado o meu número aí no seu telefone? Sandro do Covatti. Então, as pessoas aqui me conhecem como Sandro do Covatti. Sandro Franscato, sou da família Franscato, irmão da Silvana, mas é Sandro do Covatti. Então, aqui eu estou em casa. E hoje, mais uma vez, foi uma oportunidade de rever amigos e estar aqui com vocês na Folha News aí para bater um papo com aqueles que eu não pude abraçar neste momento, né? O Sandro Docovati, dos outros municípios aqui da região de Lagoa Vermelha, por exemplo, Capão Bonito do Sul, Ibiraiaras, Cazeiros, enfim, como está? Tem mantido contato com o Olha, partido? Marcos, assim, ó, nestes 30 anos, eu tenho a minha moradia é Passo Fundo. Eu vim parar em Passo Fundo e ali eu estabeleci minha morada, né? E a gente circula em toda a região. Eu digo que eu tenho aí mais de 100 municípios da volta de Passo Fundo e o mais importante é Lagoa Vermelha. A gente tem uma conexão, assim como tem esta conexão com Lagoa Vermelha, a gente tem conexões com outros municípios, né? Eu sempre fui uma pessoa de fazer política da presença, fazer política do trabalho de resultado, de levar benefícios para as comunidades, de acompanhar as necessidades dos municípios. Então, essa parceria nós temos com a região da Munor aqui, muito grande, né? Nós temos com a região da Ampla, nós temos aí com a região da, aqui do da Mesne, né, aqui em Veranópolis e Nova Bassano. Então, são municípios que nos abraçam. E eu tô, Marcos, assim, ó, nesta caminhada eu tô muito feliz, porque coroa, eu sempre tive determinado em fazer um trabalho com muita seriedade. A política tem os seus desgastes, mas eu sempre fiz a política com muita seriedade, com muita verdade, com muita honestidade. Isso pode, isso não pode, isso não, a gente consegue, isso a gente consegue auxiliar, isso não. Nunca me beneficiei de trabalho de outros, então isso também me abre muitas portas. Estou muito feliz com essa caminhada, estou muito feliz com a receptividade de toda a região, de todos esses municípios, né? E isso nos dá combustível para a gente seguir a caminhada e dizer, não, estamos no caminho certo. Presidente Gustavo, o PP, na eleição passada para deputado federal, para a Assembleia Legislativa do Estado, foi bem em Lagoa Vermelha. Existe a partir de agora algum desafio sob seu comando em 2026 que deve ser enfrentado? Olha, Marcos, eu acredito que repetir votação é uma meta, é um objetivo que a gente o tem de manter esta preferência, por assim dizer, da nossa população, mas é lógico que a gente compreende que os cenários são dinâmicos e ainda mais nessa proposição de renovação que está sendo feita, muito embora os nomes sejam conhecidos, nós vamos ter a estreia do Sandro nas urnas e provavelmente teremos a Silvana em um lugar antes não pisado. Na oportunidade que a Silvana esteve aqui nos visitando, recentemente, eu fiz questão de resgatar alguns passos, né, e fiz menção de fazer a abertura antes da fala da deputada, mencionar que ela foi a primeira deputada progressista a ser presidente da Assembleia do Estado. Foi a primeira mulher a ser secretária da Agricultura do Estado. O que a inovação, o protagonismo inovador traz como um risco? Todos aqueles que se sujeitam a dar grandes passos estão sujeitos a grandes desafios. Mas eu acredito que, ante a inércia de manter-se sempre fazendo o mesmo e a oportunidade de galgar novos espaços, muito embora os passos precisem
por vezes, serem revestidos de um salto de fé, eu sou daqueles que preferem um salto de fé. Então, eu tenho a convicção de que as escolhas que foram feitas podem trazer surpresas positivas em reflexo à votação, como podem trazer um cenário que era o anterior de 2022, mas eu tenho a certeza de que está na mente, no coração dos lagoenses, essa construção que foi feita ao longo dos anos, e o desafio do Progressistas é justamente fazer estas conexões de quem são e o que fizeram ao nosso município aqueles que estamos pedindo para serem nossos representantes. As mudanças são constantes na política. Diferencial do PP de Lagoa Vermelha em relação às demais correntes partidárias, na tua Olha, avaliação? eu acredito que uma das características que ficou posta não somente ao Progressistas, mas que eu me considero, Marcos, como ter tido a oportunidade de colocar no modo de ser da política lagoense, é essa renovação, de trazer pessoas de fora do âmbito político, de colocá-las em locais de destaque e permitir que elas sejam vozes das suas angústias, dos seus anseios e dos desejos daqueles que querem representar. E essa dinamicidade que a gente está colocando enquanto progressistas nos últimos 10 anos, creio que é uma vertente que respondia a um anseio da população e é uma tendência que vem se confirmando. Nós tivemos 3 prefeitos nos últimos 10 anos, os 3 mandatos, né, 2 prefeitos, aqueles que eu ocupei e o Morona, e ambos estreamos nas urnas como a candidatura à majoritária. E isso para um partido é uma assinatura de que, muito além da necessidade ou da vontade de colocar alguém à disposição, é a coragem de se propor a fazer aquilo que precisa. Muito embora apresente riscos, muito embora seja uma novidade, mas é algo que é verdadeiro e corresponde a uma interpretação de uma necessidade, de uma vontade da população. E essa eu acredito ser uma diferença do Progressistas que inclusive inspirou os partidos que nos acompanham e também aqueles que discordam de nós em alguns momentos e seguiram essas tendências. E isso combina, Marcos, com uma visão pessoal que eu tenho da política, de que ela deve ser um momento em que o cidadão, ele escolhe fazer uma contribuição para a sua sociedade e destaca um tempo da sua carreira, da sua jornada, da sua caminhada para contribuir com a construção da nossa sociedade. Alguns por mais tempo, alguns por menos tempo, mas que vão fazer esta doação de sua energia, de sua inteligência, de sua vontade para fazer acontecer aquilo que acreditam será o vetor de transformações positivas à população. E creio que esta marca ficará. Essa marca ficará em relação ao Progressistas de Lagoa Vermelha, de permitir que pessoas, sem ser validadas pelas urnas, de até então, até determinado momento, relativamente desconhecidas, se tornarem grandes lideranças atuais do nosso município. Sandro, ainda não estamos em campanha. Vamos dizer assim, uma pré-campanha. Caso eleito deputado estadual, além da saúde, qual é outro setor que vai merecer atenção na sua gestão? Perfeito, Marcos. Assim, ó, a bandeira principal, saúde, minha origem é saúde, né? Indiscutível. Conhecimento, experiência, né? Mas também outra questão que me traz muito para o embate político é a questão da agricultura, a agricultura familiar principalmente. Tivemos vários exemplos aí e acompanhamos agora recentemente o Covatão na Secretaria do Desenvolvimento Rural, que trabalha diretamente com a agricultura familiar, né? E a gente vê, o nosso estado tem as suas dimensões, mas nós temos que agora aproveitar melhor os espaços, dar oportunidades. O agronegócio, o grande produtor, ele caminha por si só e tem os seus apoios. Mas aquele que bota a comida na mesa precisa de uma atenção, e eu acho que este é um papel fundamental que nós políticos temos que ter, que é incentivar essas pequenas propriedades a produzirem mais com maior qualidade e ter renda na sua propriedade para poder se fixar. Nós temos um percentual alto hoje das propriedades que são da agricultura familiar,
digo que é quase 80% das unidades são agricultura familiar. Então, a bandeira da agricultura, do agronegócio, da agricultura familiar é uma bandeira que eu quero trazer também. E claro, a gente não é especialista, Marcos, em todas os setores, mas a gente tem que focar em algumas áreas que tu tem mais afinidade, que tu busca mais conhecimento, que tu busca conhecimento com outras pessoas. Então, a minha principal bandeira é, sim, representar uma região que tem características próprias, né? E é aquilo que motiva, e nem Zubonoto, a gente estar na política. Hoje, poderia parar, né? Eu estou aí há 30 anos acompanhando a família Kovács, mas eu acho que eu posso contribuir. É isso que me motiva a ser um pré-candidato a deputado estadual, que eu posso contribuir mais com Lagoa Vermelha, com Passo Fundo, com a região. Então é para isso que a gente se sente empolgado, com toda a energia de agora sair do anonimato, que seria como assessor, e vir para um protagonismo de enfrentar a urna, né? Enfrentar a urna aí, estreando na urna, né, como candidato, mas isso me motiva também, porque eu posso, pelo meu conhecimento, pela experiência adquirida, contribuir muito com os municípios, principalmente da região e do estado do Rio Grande do Sul. Sandro, uma das questões que sempre está na mídia, enfim, na imprensa e vamos dizer na sociedade como um todo é a questão da segurança pública. Perfeito. Nível de estado, qual a tua avaliação? Olha, a segurança pública, a gente que acompanhou, e é que nem eu digo, a gente contribui com a governabilidade, né? O governador Eduardo Leite foi feito muito pela segurança. Hoje até está aí, né, uma entrega volumosa de equipamentos para a segurança pública do estado, né? Foram várias ações, eu digo que a gente acompanhou as reformas que foram feitas na Assembleia Legislativa, passaram pela Assembleia Legislativa as reformas do estado, e muito contribuíram para ações na segurança pública de concursos aí para novas contratações de efetivo, né? Então é isso, a segurança pública ela sempre, né, tá no nosso dia a dia, tá no sair de casa, tá no chegar em casa, e isso merece sempre atenção. E como eu disse, ó, nós participamos de um governo que investiu muito, que baixou muitos os índices de criminalidade em todos os setores, e isso com certeza sempre estará no foco do legislativo, no foco de quem quer representar a sociedade. Digo, segurança, saúde e educação são os pilares de uma sociedade. Então a gente tem um olhar muito, muito focado para isso também, né? Primeiro projeto do Sandro na Assembleia Legislativa. Olha, eu assim como o Gustavo falou do Morona, né? Eu tenho uma bandeira, e um dos meus principais projetos é defesa dos hospitais de médio e pequeno porte. Eu vejo assim, se pegar uma cidade que nem Ciríaco, né, falar de que o hospital que existe lá vai fechar. Nós tivemos uma época em governos passados que a prática era fechar o hospital de pequeno porte. E hoje é o inverso, nós estamos levando especialidades para os pequenos hospitais. Então, o meu projeto é defesa, né, e investimento para descentralizar. E olha que eu, oriundo da saúde, eu vejo, por exemplo, a centralização da saúde, ela não é saudável, né? Nós precisamos sim trazer especialistas para perto. Hoje mesmo, fazendo uma visita na Secretaria da Saúde, a gente viu, é micro-ônibus, não é mais van, é micro-ônibus de manhã e de tarde indo para Passo Fundo, fazer consulta com especialidades, né? É, que maravilha fosse se nós tivéssemos esses incentivos aqui em Lagoa Vermelha. Então, esse é um dos projetos, é descentralizar a saúde dos grandes centros e trazer saúde para mais perto da população, para os municípios menores. Malha rodoviária da nossa região, o senhor que viaja bastante, está contente? Há muitos pleitos? Eu digo assim, ó, Nepomuceno, nós temos muitos desafios pela frente, né? Muito foi feito. Agora, recentemente, aí a inauguração da rodovia que liga, da RS que liga o Capão Bonito a 470, isso foi uma conquista, né? Conquista a qual também a gente fez parte. Teve audiências da deputada Silvana, junto com lideranças que a gente acompanhou. Então, aí é uma conquista de várias mãos.
né? Tem muitos municípios que precisam atenção. Nós aqui na região da Munor, por exemplo, nós temos vários municípios ainda, Santos Expedito, Tupanci do Sul, que não tem sua ligação asfáltica, né? A gente tem acompanhado os projetos, esse é o nosso desafio. Nós temos rodovias estaduais que conectam regiões que são fundamentais. São José do Ouro, Machadinho, né? Que conecta duas regiões. Então, isso são gargalos que imperam até os desenvolvimentos. Esses dias eu estava em Tapejara, vamos lá, conversando com o Bianchini, o pessoal da Plasbil. Aquelas pessoas têm paixão por aquela terra. Senão eles tinham. E tu sabe, nós sabemos que hoje o empreendedorismo, da noite para o dia, pega a fábrica, transfere de município, porque tem muito incentivo. Para eles saírem 200 caminhões, movimentar 200 caminhões dia praticamente para sair, escoar sua produção, é um desafio sair de Itapejara. Então, falta conexão para gerar o desenvolvimento nos municípios. Então, nós temos aqui na região da Norte muitos desafios, muitos pleitos que vencemos. Esse dia participamos da inauguração de Charrua Tapejara, que conecta com Erechim, mas falta Água Santa Tapejara, que daí faz o pessoal sair aqui na 285. Então tem vários pontos que precisam de atenção para conectar regiões e também para gerar o desenvolvimento, né? Lagoa Vermelha, nós temos aqui esse trecho aí, claro, que é uma questão federal, que é a 470, também, que é uma continuidade. Então, são pontos que precisam da atenção do Estado e do governo federal. Porque o nosso Estado precisa, né? E só se desenvolve com uma boa agricultura e com a industrialização. Só que as grandes indústrias hoje, e esses dias eu estava numa reunião com a BIET, vamos pegar a BIET, a ABS Bills, Passo Fundo. Por que eles estão lá com uma unidade, com grande investimento, na 285 entre Passo Fundo e Carazinho? Pela logística, né? Pela logística. Não montaram entre Passo Fundo e Coxilha, né? Então, a logística traz investimento para os municípios, né? Certo. O senhor citou a 470, trecho Barretos, Perfeito. André da André Rocha, da Rocha. Nova Prata, enfim, ali. De que forma tu acha que o PP pode contribuir Cara, para essa possível obra que deve estar em fase, acho que nem de projeto ainda, né? pelo que a gente conhece, Marcos, eu acho que essa questão aí só desenrola através da bancada gaúcha. Nós acompanhamos o debate recentemente que a bancada gaúcha destinou seus recursos, né, no orçamento da União. E lá estavam alguns projetos, a Transbrasiliana, Passo Fundo Erechim, a obra que liga Marcelino Ramos, Maximiliano de Almeida, foi aprovado recursos para essas obras através da bancada. Eu acho que a única forma de nós trazer essa conexão da 285 com André da Rocha, segmento da 470, é através da bancada gaúcha, é a articulação dos deputados da bancada para priorizar esta obra. Eu acho que também isso precisa um movimento que tem que partir das forças políticas, né, da representatividade de Lagoa Vermelha nesta defesa, para colocar como pleito principal na bancada gaúcha, para alocar recurso para o projeto. A gente sabe que tem. Eu acho que falta investimento, né? Certo. Prefeito, sobre a 470, já que nós estamos falando, onde que Lagoa Vermelha está falhando neste ponto? Ou não está falhando? E eu acredito, Marcos, até para nós pontuar qual foi o último ponto, né, que nós tivemos, da parte que eu pude acompanhar, era justamente da elaboração do projeto, né? Quando nós tivemos a desistência, se não me falha a memória, da empresa que estava em terceira colocação para a elaboração do mesmo. Então, um equívoco que colocou aí alguns anos de atraso nesse sentido. Eu vejo que um grande problema ele precisa ser dividido para ser superado. Então, eu colocaria foco nesse primeiro momento, sendo uma das alternativas, como o Sandro mencionou, esse direcionamento de recursos da bancada do Estado para poder fazer a finalização do projeto, que vai nos trazer um orçamento. Sem ter um orçamento de quanto custaria a obra, não há como nós lutarmos de uma forma veemente para que a mesma viesse a acontecer.
vejo que o cenário nos próximos anos pode se tornar favorável do ponto de vista de que, até o presente momento, esta obra compete com algumas obras que, muito embora para nós ela seja a mais importante, nós tivemos a ocorrência de outras situações, como, por exemplo, necessidade de duplicação da 116, trecho Porto Alegre e Pelotas, algo extremamente estratégico. Duplicação da 386, algo que também traz uma dificuldade de competição em relação a nós. E, por fim, aquilo que aconteceu na Serra, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, com certeza, muito embora não de forma direta, antes que seja resolvido, ela nos traz essa dificultadora a mais. Por isso que eu entendo que nossa participação pode ser em colocar foco para que os passos que estavam desenhados fossem finalizados e, através dessa finalização, novos degraus pudessem ser alçados para que a gente viesse ter a resolução disso que entendo como extremamente pertinente e necessário para toda a nossa região, mas que se nós atropelarmos ou fizéssemos qualquer movimento, Marcos, de se colocar como possível salvador ou de realizador, seria soberba, oportunismo ou inocência, no sentido de que, compreendendo como funciona, de como movimentam-se os trâmites nesse sentido, é preciso cautela na colocação e a transparência naquilo de que pôde ser feito, de que pode ser feito e do que realmente vai acontecer. Então, eu acredito que é uma pauta que transcende uma grei partidária, transcende um município e é necessário que ela permaneça dentro do radar para que ela possa ocorrer, mas que, infelizmente, nesses últimos anos a gente teve, do ponto de vista próprio do projeto, esta infelicidade na execução do mesmo, que, na ausência de um orçamento para a obra, nos diminui a capacidade de reivindicação para a sua concretização, e, num segundo momento, essas outras obras e investimentos que ou tinham um ponto de vista estratégico que acabavam tendo uma maior prevalência em relação a um olhar mais macro, e aí cito a bancada gaúcha, que é um dos esforços que a gente pôde acompanhar, em que estavam direcionando recursos, e posteriormente em relação a esses danos à infraestrutura do Estado, tanto em vias federais quanto estaduais, que ocorreram e, inegavelmente, muito embora para nós continue sendo a pauta prioritária, né, olhando para todo o Estado, é inegável que a gente teve algumas alternâncias de prioridades. Então, continuar na observância, com cautela, humildade e entendendo que é um degrau por vez que vai ser possível a concretização da mesma. Sandro, sua mensagem final, vocês têm algo mais a acrescentar? Olha, Marcos, eu só quero agradecer a oportunidade, o espaço, a acolhida que a gente sempre tem em Lagoa Vermelha, manifestar o nosso comprometimento com Lagoa Vermelha e a região, com o Partido Progressistas aí, hoje nosso presidente, o Gustavo, deixar nosso elogio aí pela condução que o Morona está tendo aí no primeiro ano, se concluindo o primeiro ano de gestão, e a gente tem acompanhado bem de perto, dia a dia, aí, o desenvolvimento do mandato, né? Parabéns pela equipe também aí da administração municipal. Eu acho que esse é o legado deixado pelo Progressistas também, é ter um time aguerrido, né? Que pega junto, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade. Nós vamos fazer uma longa caminhada pela frente, é o carinho das pessoas que têm levado o nome do pré-candidato Sandro do Covatti aí como um representante de Lagoa Vermelha, né? E deixar um abraço a todos aí e que Deus nos abençoe e continue nos iluminando nesta caminhada, né? Bela caminhada. Tá certo. Presidente Gustavo Bonotto, sua mensagem final. Mais uma vez, te agradecer, Marcos, pela abertura, pela oportunidade, também cumprimentar pelo trabalho da Folha do Nordeste, da ING Comunicação. Acredito que presta um trabalho de extrema relevância, não somente à Lagoa Vermelha, mas a toda a nossa região, e ficamos felizes por fazer parte, neste momento, deste trabalho.
Também agradecer e cumprimentar ao Sandro, enquanto uma das nossas lideranças do Partido Progressistas, e especialmente a toda a nossa audiência, que nos brinda com a sua atenção, com a sua participação, e dizer que o que nos une, o que nos move é justamente estar colocando aquilo que é a necessidade contemporânea da nossa comunidade como prioridade e renovar os esforços, seja através de novos pleitos, seja incorporando novas lideranças nessa luta contínua que faz parte do ambiente político e que é melhorar a vida das pessoas. Meu muito obrigado. Ok. Este foi o presidente do PP, Gustavo Bonotto, e também Sandro Franciscato, agora pré-candidato a deputado estadual pelo Progressistas.